Oi, 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 tudo bem com você? Vamos dar continuidade aqui à leitura do capítulo 8 de Provérbios. É, lembrando que a gente está lendo um capítulo por dia. Hoje seria o capítulo 13. Hoje eu estou gravando no dia 13 de maio, mas é porque a gente está atrasado e eu vou gravar na sequência. Então, vamos para o capítulo 8. Hoje eu vou fazer o 8 e o 9, e amanhã eu vejo se eu faço o 10 e o 11, e na quarta-feira eu consigo atualizar o 12 e o 13, e aí a partir de então a gente começa a ler um por dia, beleza? Vamos lá. Provérbios 8. Deixa eu só abrir aqui. A versão que eu leio, gente, é a nova versão internacional, a NVI, né? Porque ela é uma versão mais simples, mais fácil, apesar que a tradução dela não é muito boa, mas ela é uma versão de melhor, mais fácil de entendimento, né? E o capítulo 8 ele é um chamado à sabedoria, né? Assim, em todo Provérbios a gente tem esse chamado à sabedoria, né? Versículo 1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Lembra que são 5 fases para a busca da sabedoria, que são o discernimento, aliás, o conhecimento, o discernimento, a aplicação. Ai, gente, eu esqueci um aqui de anotar, deixa eu só lembrar aqui, porque são 5, né? Conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação e sabedoria. Então, são 5, né? E o que é o discernimento que fala aqui no versículo 1, né? A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, né? O discernimento é você separar o que é bom do que não é, né? E em Israel, por exemplo, antigamente tinham muito as portas das cidades, né? Em Israel tinham 12 portas. Então, assim, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ao lado das portas, a entrada da cidade e portas adentro. Ou seja, assim, né? Antes de você entrar em uma cidade, em uma casa, em uma morada, a sabedoria está ali clamando, gritando em voz alta, né? Eu estou aqui, né? E é isso. Vamos lá. Vou repetir o 4, tá? Porque o 5 dá continuidade. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram prudência e vocês tolos tenham bom senso, né? O 4 e o 5 aqui, ele tá te dando um conselho, né? Para o inexperiente, busque a prudência, né? Cadê? E ao tolo, ela fala, né? Tenham bom senso, né? Gente, eu quero que vocês grifem aí, se vocês estiverem lendo na Bíblia, o versículo 5, né? Então, porque existem 3 tipos de pessoa no livro de Provérbios, né? Que sempre está se repetindo, né? Que são os sábios, os tolos e os preguiçosos. E aqui ele está dando, né? Uma mensagem para os tolos, né? Para eles terem bom senso. Porque o tolo é o quê? Ele é o inexperiente, ele é o imprudente e ele não tem bom senso. O que é bom senso? É o equilíbrio, né? Não é aquela pessoa que é 8 ou 80, né? Então, assim, nem numa ponta nem na outra, você está ali no meio, em equilíbrio. Versículo 6. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Então, assim, né? A sabedoria está aqui falando para a gente, né? Presta atenção no que eu tenho para te falar. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios.
Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas, para os que têm conhecimento. Prefiram minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela, né? Então, assim, presta atenção, né? Salomão, gente, ele foi o homem considerado o mais rico e o mais sábio, né? Ele estima-se que a fortuna dele aí hoje geraria em torno de 3 bilhões de dólares. Então, assim, era muito dinheiro, né? Então, ele escreveu o livro de Provérbios, assim, dando toda a sabedoria que ele tinha, ele colocou no livro de Provérbios para a gente, né? Vamos lá, vamos ao 12, né? Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então, assim, né, o que está dizendo? O que é morar com a prudência? Que elas estão ligadas, elas estão num relacionamento, né? E o bom senso ali, né? Que é o bom sensor, é o sensor ali de que você tem que estar no equilíbrio, né? Vamos lá, o 13. Temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e falar perverso. Abre seus 5 dedinhos aí, ó, e coloca, né? Temor ao Senhor é o quê? Odiar o mal, odiar o orgulho, odiar a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então é sobre isso, né? Sobre você odiar o mal, odiar o o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso, né? E o que é temor ao Senhor? Temor ao Senhor é extremo respeito, né? Vamos dar continuidade aqui. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelos caminhos da retidão. Pelas veredas da justiça, né? Então, assim, lá em João 1:1 fala que no princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E aqui fala que a sabedoria foi criada antes de existir a terra, né? Então, vamos falar agora sobre isso aqui, né? No 21. Concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Então, assim, né, a sabedoria já estava com Deus antes da criação do mundo, né? Então, tenham todos os dias, né? Vamos ter sede de sabedoria, vamos ler provérbios todos os dias, né? Vamos lá. Parei no 26. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem.
Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente à minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Deus. E aí, você quer ficar no favor de Deus? Mas aquele que, o 36, né? Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte, né? Então, assim, o capítulo 8, gente, ele é um dos mais completos, assim, né? Fala para você adquirir sabedoria, tá tudo aqui no capítulo 8, né? Então, mude a forma com que você enxerga o mundo. Se você quer a vida, ame a sabedoria. Então, assim, eu recebi o chamado da sabedoria. E esse é o convite de hoje, né? Todos os dias ela clama em voz alta aí, na entrada das portas, nos portões, na entrada da cidade, todos os lugares, ela está clamando aí por sabedoria, né? Para que a gente tenha sabedoria, né? E esse é o convite de hoje, e é o convite que eu faço a você também. Ame a sabedoria e busque ela todos os dias, beleza? Eu volto depois com o capítulo 9. Vamos encerrar aqui por hoje. Um abraço a todos.